Criticado ao vivo e a cores por uma líder indígena em uma cerimônia criada apenas para promovê-lo, Lula não conseguiu se controlar e revelou sua identidade de ditador. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você todos os detalhes do que aconteceu, mas antes preciso falar sobre André Janones, porque finalmente a casa está caindo para ele. A Polícia Federal indiciou o deputado militante e lacrador André Janones nessa última quinta-feira, dia 12, por suspeita dos crimes de corrupção passiva, peculato e associação criminosa, naquele caso das rachadinhas. No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirma que, abro aspas, o deputado federal André Janones é o eixo central em torno do qual toda a engrenagem criminosa gira. A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho. Fecho aspas. Também consta no relatório que foi confirmada a existência de 2 cartões de crédito, um em nome de um assessor chamado Mário Celeste da Silva Júnior e outro em nome de Janones, sendo que as despesas de ambos eram direcionadas para uma única fatura, segundo a polícia, com o objetivo de repassar parte da remuneração de Mário para Janones, pois o cartão principal, no nome do assessor, só foi utilizado cerca de 4 anos depois da sua obtenção, enquanto o de Janones foi usado desde o início. A Polícia Federal identificou que, de 2019 a 2023, as faturas desse cartão somaram R$1.170.000, só que a remuneração do assessor nesse mesmo período totalizou apenas R$940.000. E o que eu citei aqui é apenas uma parte das evidências encontradas, que incluem também saques recorrentes de dinheiro vivo após a data de pagamento de assessores, benefício duplo de valor ilícito ao solicitar à Câmara ressarcimento de valor de viagem que havia sido bancado pelo cartão do assessor, entre outros. Com esses fatos tendo vindo à tona, eu confesso que eu até gostaria de ver que tipo de lacração Janones faria no seu perfil no X, mas como a rede social está suspensa no Brasil e ele é uma das pessoas que defende a censura, vai ter que aguentar agora sem publicar nada para não dar o braço a torcer. Bom, agora vamos deixar um hipócrita de lado para falar sobre o outro. Lula perdeu o controle e deixou sua verdadeira face exposta ao ser criticado em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro para celebrar a chegada do manto sagrado do povo tupinambá e, é claro, também para promover Lula. O evento contava com a participação do presidente, de Janja e outros aliados de Lula e também de lideranças indígenas. Só que quando uma senhora, Yakui Tupinambá, uma líder dos Tupinambá, foi discursar, a fala dela foi completamente diferente daquilo que Lula e os organizadores do evento esperavam. Ela simplesmente aproveitou a oportunidade de fazer uso do microfone na frente de todas as autoridades para falar aquilo que essas autoridades precisavam ouvir, começando pelo próprio recebimento do manto sagrado, que era o objeto dessa celebração. Mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes: conservação da peça. Concordamos, porém não nos termos apresentados. Tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. Só que ela também resolveu fazer críticas ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário e ao governo Lula, na frente de Lula. Temos hoje o pior Congresso da história da República. O judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Pois é, eu fiquei até imaginando aqui a reação de Lula ao ouvir isso, mas não precisei imaginar por muito tempo, porque a transmissão ao vivo do evento já mostrou a cara dele e de Janja apenas 10 segundos depois, e as suas expressões praticamente mostravam a espuma raivosa se formando dentro da boca. Primeiro contra a invasão de Portugal, quando milhões dos nossos foram tombados, homens, mulheres e crianças. Nossas mulheres foram... Logo em seguida, mais uma vez a câmera foi parar nos rostos de Lula e Janja. Proibiram a nossa língua e a nossa crença, usurparam o nosso território
E para piorar ainda mais a situação, essa senhora terminou seu discurso fazendo ainda com que Lula se sentisse culpado. E ainda fez com que Lula e Janja a cumprimentassem com um sorriso mais amarelo do que gema de ovo. Estamos juntas, juntos e juntos. Estamos do seu lado. Estamos com a Vossa Excelência Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pouco tempo depois, Lula fez uso da palavra. E logo depois de ler o discurso que os seus assessores haviam preparado, ele falou algumas coisas de improviso. E foi aí que o trem desandou. Inicialmente, Lula tentou vender aquela imagem de que o seu governo está aberto a críticas como nenhum outro esteve. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz, muito feliz, de fazer parte de um governo em que as pessoas na frente do presidente da República podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da República, reclamar até do governo, porque em tempos que não estão muito distantes, vocês não eram chamados nem para falar, vocês não eram recebidos e muitas vezes eram tratadas com pau em cacetete e cachorro policial para não deixar vocês se reunirem. Esse país mudou. Mas bastaram apenas alguns segundos para que essa farsa fosse desmontada pelo próprio Lula, que perdeu o controle e mostrou sua verdadeira face ditatorial. Ele aproveitou que era o último a discursar no evento, portanto não haveria direito de resposta, e direcionou sua fala para a mesma senhora que havia o criticado. O líder do governo, aberto a críticas, simplesmente quis obrigar a pessoa que havia acabado de lhe criticar a mudar o discurso. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. E para me aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Pois é, esse é o verdadeiro Lula. O Lula dos anos 70, 80 e 90, que moderou a sua imagem intencionalmente em 2002 para conseguir chegar à presidência. O Lula paz e amor, como ele mesmo admitiu esse ano, inclusive. Mas por dentro continua sendo um ser humano preenchido por ódio, ganância e hipocrisia. Amanhã, sábado, provavelmente às 2 horas da tarde, eu vejo você em mais uma transmissão ao vivo aqui no canal. Um grande abraço e até lá.